Bom, aqui ao vivo conosco o ex-prefeito de Lorena, Dr. Paulo Neme. Dr. Paulo, é um prazer conversar com o senhor. Bom, a gente está aqui para conversar com você sobre os passados, as coisas que passaram, né? Mas como o rio nunca passa duas vezes no mesmo lugar, então a água do rio já está lá na frente. Doutor, que lembranças que o senhor guarda da sua gestão na prefeitura? Eu tenho na minha memória as coisas boas. É lógico que houve erros, qualquer administração tem seus acertos e os seus erros. Eu creio que o maior acerto da administração nossa foi a preocupação com as pessoas socialmente mais marginalizadas, as pessoas das camadas mais empobrecidas da população, aqueles que tinham grandes dificuldades, a preocupação com tirar os jovens das ruas e resolver também o problema da criminalidade, da violência social e também das dificuldades da alimentação, do dia a dia dessas pessoas que muitos nunca deram atenção devida. Eu tenho recebido assim muitas pessoas que nos conversam conosco e dizem que na nossa época o número de pessoas que tinham dificuldades na alimentação era muito menor do que hoje, porque nós tínhamos um trabalho social mais intenso, uma assistência às famílias mais carentes da sociedade, aqueles que saíram das prisões, a preocupação com os doentes, enfim, essa preocupação que faz com que a sociedade tenha uma harmonia e caminhe mais solidário. Mas ao mesmo tempo, a política fica muito voltada para os interesses materiais. As pessoas cobram do prefeito não o sentido ideológico, não o sentido dos avanços que a sociedade possa ter. A cobrança do prefeito diz mais respeito às coisas pontuais, às necessidades materiais mais imediatas. E é nisso que dá uma certa frustração, porque não há hoje, inclusive eu li recentemente uma entrevista em jornal, não há uma preocupação para além da política imediata, para além da próxima eleição. Eu acho que a sociedade tem que ter uma visão para além do voto imediato, mas uma visão daquelas pessoas que têm uma proposta a médio e longo prazo. Mas infelizmente você vê na Europa, com todo o desenvolvimento, Grécia, Espanha, Portugal, a preocupação mesmo da população na política é com o seu momento pontual, com a sua dificuldade do aqui e agora. Então eu creio que trabalhar com o ser humano, trabalhar com a sociedade humana, é um processo muito difícil para quem tem uma visão de futuro, um certo idealismo, uma crença mais espiritualizada do significado da vida pessoal e da vida social. Doutor, quanto hoje o senhor está espectador da política, né? O senhor já esteve exercendo a função tanto na Assembleia Legislativa como deputado, que foi eleito pela cidade de Lorena, como prefeito, que foi reeleito por essa mesma população. A situação do senhor hoje é um pouco mais confortável, o senhor pode analisar de uma forma mais criteriosa e até apontar caminhos. Nesse contexto, que caminho o senhor apontaria para o prefeito Bustamante? Não me cabe aqui apontar caminhos para cada político. Cada um escolhe o seu caminho, cada um escolhe a sua vida. A minha relação com a população de Lorena sempre foi uma relação de afeto, de amor e que continua. E o amor e o afeto é uma coisa que, diríamos assim, tem a característica da eternidade, transcende, das coisas que são mais divinas na vida humana. Então essa relação com as pessoas é algo que não mudou. Eu sinto carinho, amor, a oração das pessoas, enfim, eu acho que isso é o mais importante. E tudo que aconteceu para mim, o sentido que as pessoas têm, é um significado de injustiça,
de nós termos sido vítimas de uma série de circunstâncias. De qualquer maneira, pessoalmente é confortável isso. Para a minha vida pessoal, minha dedicação hoje à profissão, e nós termos saído com a população com um sentimento da ausência, do amor à distância, mas que permanece. Só que eu estou querendo dizer que as pessoas continuam receptivas ao senhor, a população lourenense continua receptiva ao Paulo Neme, que elas sempre conheceram como pediatra, o trabalho que o senhor... A minha relação com a população, inclusive na campanha contra o ex-prefeito, era uma relação de amor, de amizade, de família mesmo. Então, esses laços verdadeiros, profundos e eternos não desaparecem assim. Politicamente o senhor tem sido procurado? A gente tem eleições municipais. Esse ano, os candidatos têm vindo falar com o senhor já pensa em declarar apoio a algum candidato? Tem pessoas procurando para conversa, pedindo opinião, mas no momento eu tenho me silenciado. É aquilo que dentro da Igreja Católica chama-se de silêncio obsequioso. Então acho que é um momento de eu silenciar, não é um momento da gente dizer muitas coisas e dar um tempo ao tempo para que as coisas cheguem no seu devido lugar. Mas esse silêncio vai durar até quando? O senhor acha que efetivamente o senhor vai ter uma participação política nas eleições em Lorena esse ano ainda? Em princípio, eu não tenho intenção de participar ativamente dessa próxima eleição. Digo apoiando algum candidato. De preferência, eu não quero uma participação ativa. De preferência, eu quero observar e ver para onde vão as coisas. Mas por que o senhor fez essa escolha de ficar neutro? De não ter um papel mais ostensivo? Porque eu acho que é um momento de eu me dedicar um pouco à minha vida pessoal, minha vida profissional, cuidar também do que ficou do passado, né? Porque sempre restam coisas da administração, acertar essas coisas e deixando os movimentos do passado terminarem, estou iniciando uma nova etapa da minha vida. Mas isso não quer dizer que a sua vida política tenha se encerrado. O senhor não pensa em abandonar a política. O senhor falou que é um momento de silêncio e reflexão. Mas o senhor pensa em abandonar a política, a vida pública? As pessoas têm pedido para que eu continue. Mas eu estou dando esse tempo e orando muito, porque pessoas muito próximas de mim, muito amigas de mim, têm pedido para que eu não volte à política. Então, vou dar esse tempo para eu refletir realmente se eu devo voltar para a Assembleia, para a Câmara Federal ou até a Prefeitura, que eu não sei. Mas é um tempo e eu tenho que meditar sobre isso, sobre as vantagens e desvantagens e o que é melhor realmente para a minha vida e para a vida das pessoas que estão ao meu redor. Mas o que o senhor quer? O senhor quer pensar mesmo a respeito? Quero pensar. Ou o senhor, depois que o senhor esteve no poder e agora o senhor está ausente, o senhor sente a necessidade até de efetivamente poder trabalhar para as pessoas? Eu não sei se trabalhar pelas pessoas tem que ser necessariamente pela via política ou cargo público. Eu, pessoalmente, o sentimento hoje é aquele ditado: gato escaldado tem medo de água fria. Por quê? Porque já tomou água quente. Então eu quero que passe esse traumatismo, né? Esse trauma dessas situações em que tentaram jogar a gente no buraco, no fundo do poço. Passe esse sentimento, que cicatrize aquelas coisas que nos feriram, para que eu possa decidir assim, com a mente tranquila, com todo o aprendizado que eu tive, que foram experiências que nos ensinaram muito, tirar todas as lições, tirar todo o aprendizado, evoluir dentro do que eu considero uma evolução mental, espiritual, uma evolução, para que eu possa ter uma decisão melhor, que signifique eu continuar avançando para as metas absolutas, para a verdade absoluta, para o bem absoluto, que afinal é a meta da nossa vida. Nossa meta de vida não é permanecer aqui na profissão, permanecer como médico, como político.
é a permanência eterna, que é a nossa parte espiritual, que vai nos acompanhar sempre. Então, eu acho que o que vale a pena é o objetivo final. É o serviço, a dedicação às coisas do bem, a verdade absoluta, a verdade, enfim, que vai nos libertar para uma vida superior. O senhor falou há pouco das feridas e a história que o envolveu, ela é bastante recente. As feridas continuam abertas, Dr. Paulo? Eu creio que elas estão terminando. Eu tive consequências na digestão, porque certas coisas hoje que são más, dá náuseas, né? O estômago também sente todo esse problema. Então eu tenho feito tratamento físico com florais de Minas, equilibrando o meu organismo, minhas energias, e ao mesmo tempo me dedicando à leitura, a obras espirituais, as coisas que me têm dado um entendimento melhor e seguir, né? Hoje a gente vê também coisas religiosas e tentando, né? Porque na verdade as lições do cristianismo e de Cristo, da lição maior, amai-vos como eu vos amei, né? Então, mesmo ao inimigo, a gente tem que aprender. A vitória é ter o amor. O amor não significa que você vai conviver ou que você vai estar junto, mas o sentido de que tira do seu coração qualquer sentimento negativo, desejos negativos em relação àquelas vidas que nos atingiram. Para que essas vidas sigam o seu curso, a minha vida siga o meu curso, e o sentido do amor ao próximo permaneça no coração como uma coisa de equilíbrio interior. Mesmo sem mágoas, sem ressentimentos, não significando com isso que vá se conviver, mas ter no seu interior o sentimento de equilíbrio, justiça, de verdade, e enfim, das coisas que são realmente perenes e eternas. O senhor teve um jantar, há um tempo atrás, com o candidato Fábio Marcondes. O senhor continuou conversando com ele o procurou para que o senhor desse apoio para ele nessa eleição? Eu tenho conversado com inúmeras pessoas. Quais são? O senhor pode citá-las? Algumas pessoas têm conversado comigo, mas eu acho que isso não é pontual e não é importante. Com o Fábio Marcondes a gente teve uma conversa, não foi um jantar. Foi uma conversa através de um amigo comum, a gente conversou. Só trocou ideias e a gente está ainda estudando tudo isso. Mas não houve nenhum fechamento, nenhuma decisão. A tendência maior mesmo é não entrar de cabeça nessa disputa, nessa rinha, né? Nessa briga. Mas questão de autopreservação, diríamos assim. O senhor vai se preservar? Eu diria, não só autopreservação. A gente luta por aquilo que a gente acredita. Entendi. Então, no momento, a gente está assim, um pouco cético, decepcionado com a política, com o ambiente político, com as mentiras, com as hipocrisias, com as falsidades. E essas coisas a gente quer ficar distante um pouco, né? Então, as pessoas que se aproximam pelo interesse imediato, pelas necessidades mais urgentes, e aproximar daquelas pessoas que têm algo mais próximo realmente de você, da sua vida, que haja uma relação que não se dissolva na medida do interesse material imediato, das necessidades mais imediatas. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em uma entrevista para o jornalista Alberto Dines, ele afirma que para que seja possível fazer a governabilidade, você tem que fazer muitas alianças, e algumas alianças poderiam ser consideradas até pelo povo esdrúxulas. O senhor acha que nesse aspecto, a relação do senhor com a Câmara, ela poderia ter sido mais fácil se o senhor tivesse feito uma composição melhor com o Legislativo da cidade de Lorena? Poderia, se nós tivéssemos um Legislativo com nível de preparo,
nível pessoal, de preparo intelectual, de caráter, de personalidade um pouco mais firme. Infelizmente na política, não só no legislativo nosso, mas em todos os legislativos, as coisas são ondas, né? E as ondas são interesses de acordo com o grupo, com os grupos sociais, com os grupos financeiros, com os grupos empresariais, enfim, isso é difícil. O que eu posso dizer é que eu tenho muita dificuldade de me harmonizar com as coisas que não estejam dentro de um critério mais assim de harmonia, de equilíbrio e de longo prazo. Por isso a minha dificuldade na política é de não ceder em questões de princípio. Se o senhor, vamos fazer um estudo de prospectiva, né? O senhor falou há pouco que talvez o senhor entre para a vida pública, que algumas pessoas já falaram, né? Daqui a 2 anos a gente tem eleições para deputado. O senhor chamaria os mesmos assessores que trabalharam com o senhor? Se eu chamasse os mesmos assessores, eu estaria dando a mim um atestado de falta de inteligência. Porque as lições vêm para nos ensinar. E através dessas lições que a gente vai saber quem é quem realmente é próximo, é leal, é amigo verdadeiro. Infelizmente, as circunstâncias da política fazem com que se aproxime de nós pessoas que não têm nada a ver, que vêm somente pela circunstância de poder, do financeiro, das vantagens pessoais, das vantagens de grupo e das vantagens até empresariais. O seu entendimento de lealdade, ele ficou mais consistente depois de todo esse episódio que o envolveu? Eu creio que a grande confiança de qualquer ser humano é num ser superior que eu creio. Eu acho que o grande amigo, companheiro, namorado, o verdadeiro abrigo de nós está em Deus, que representa no nosso coração. Os indianos chamam de Paramatma, que é a super-alma, e os cristãos chamam o Cristo, o ser crístico no coração. Então essa é a relação que nos acompanha e que é eterna. As coisas passageiras, tem coisas que chegam, que saem, coisas que permanecem, e na caminhada umas coisas ficam, outras saem, e aí vai sendo assim eternamente. Então eu creio que na passagem, nessa temporalidade, terão momentos com novas pessoas, novos aprendizados e vamos evoluir. Esse entendimento do efêmero, né, ao qual o senhor se refere, de que as coisas são passageiras, ela possibilitou que o senhor aceitasse melhor até o fato de se afastar da vida pública, né? Que o senhor encarasse isso de uma forma menos apegado ao poder, né? Quero dizer. Sim, eu nunca tive na prefeitura o status de prefeito, ou a preocupação com ser prefeito. Tinha a preocupação de me dedicar e de servir essa população. E na medida que isso foi possível, a gente fez, na medida que as coisas foram acontecendo. E eu nunca falei muitas vezes na política, nas campanhas. Eu não estou na política para fazer amigos, mas fazer um serviço à sociedade na qual eu estou. Então, eu não trabalhei politicamente para fazer amizades. Eu trabalhei para serviço e servir, com sacrifício pessoal, na própria profissão que nós tivemos que deixar, em boa parte. Então, uma dedicação a Deus e à comunidade. Então, na verdade, surgiram amigos, sim. Surgiram pessoas maravilhosas que eu tive a oportunidade de conhecer e pessoas também que me conheceram e que se revelaram. Eu creio que como deputado eu consegui grandes amigos na Assembleia Legislativa. Como prefeito, eu tenho pessoas que por questão de preservação nem demonstram muita amizade, mas eu sei quem são meus amigos. Uhum. Doutor, hoje enquanto munícipe, como o senhor avalia a administração do Marcelo Bustamante? Como eu falei para você, estou em silêncio. Então, eu prefiro não avaliar, não dizer, porque é desagradável. Inclusive, eu acho antiético
Como a gente saiu do cargo, criticar quem entrou, Sim. é uma questão às vezes, isso aí é Dor de cotovelo. dor de cotovelo, é inveja, ciúmes. Então, eu creio que cabe a ele, a população, avaliar o que ele está fazendo. Foi um prazer encontrá-lo de novo. Obrigado. Espero poder entrevistá-lo em outras oportunidades. Obrigado.